redes sociais, depois que surgiu no Brasil, vem ajudando a esclarecer o que acontece no Brasil, de manhã, de tarde. Hoje, você com o seu celular, com o seu WhatsApp e participando das redes sociais, você toma conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Porque o brasileiro, nós temos a obrigação de saber o que está acontecendo no Brasil, politicamente falando. Porque nós temos a obrigação de defender a nossa soberania e saber o que está ocorrendo. Porque o brasileiro e a brasileira, quando chega na época de eleição, pega seu título de eleitor, vai às urnas para eleger e reeleger a classe política brasileira. Agora, nós vamos ter eleição em outubro do corrente. Eu peço a todos os brasileiros e brasileiras, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma varredura na classe política brasileira, a nível municipal, estadual e federal. Porque esse pessoal que vem da política há mais de 40 anos, eles vêm aumentando o seu poder econômico e a população brasileira cada dia mais pobre, faltando educação, saúde, emprego, e as empresas brasileiras de médio, pequeno e grande porte vem sofrendo com a alta dos impostos, porque a nossa tributação, certo, é a maior do mundo. É o único país que tem vários impostos que encarece e dificulta para os empresários. Porque, meus amigos, a quantidade de empresas que está fechando as portas em função da carga tributária altíssima e, para completar, certo, a perseguição a nível municipal, estadual e federal. É difícil um empreendedor trabalhar, certo, com ênfase para crescer, porque o empregador, o empregado, tem que entender uma coisa: todo empresário, ele gera emprego e gera os impostos. Porque quem paga os impostos deste país são as empresas e os profissionais liberais. Porque nós é que sustentamos a máquina a nível municipal, estadual e federal. E a carga tributária do nosso país é a maior do mundo. É só você verificar, certo, a quantidade de impostos. E o empresariado tem dificuldade de administrar as suas empresas, porque é aquela história, é difícil, é muito difícil, certo, para o empresariado brasileiro. Mas é aquela história, tudo na vida tem começo, meio e fim. E o governo atual, ele não tem preocupação com o empresariado, com a população brasileira. A preocupação dos nossos parlamentares é continuarem no poder, é com a eleição que vai acontecer em outubro corrente para vereadores e prefeitos em todo o território brasileiro. Agora, nós podemos fazer a diferença através do nosso título de eleitor, do nosso dever cívico. Nós temos que procurar escolher os melhores pré-candidatos a vereadores e prefeitos, porque se você errar na escolha do vereador ou do prefeito, é 4 anos que nós vamos passar, certo, para aceitar um erro. Por isso que eu digo, eu não vou me alongar, porque é o seguinte: o que está acontecendo no Brasil, o mundo está sabendo, eu não vou nem citar, porque toda a população brasileira é testemunha da situação atual do Brasil. É uma situação vexatória, é um governo de exceção, a democracia brasileira não existe mais, é perseguição, certo? É uma ditadura, ninguém pode dizer nada,
isso que eu digo, nós temos que colocar a mão na consciência, temos que pensar na nossa soberania, certo? Nas empresas, nas famílias, na nossa segurança, na nossa saúde. Nós temos que cobrar através de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, certo? De governadores, de deputados federais, senadores, porque a classe política brasileira, a preocupação deles é uma só, é a reeleição, ou ser eleito para 4 anos, certo? Estar no poder como vereador, como prefeito, como deputado estadual, deputado federal, como governador, presidente da República. Por isso que eu digo, o Brasil tem que mudar. E para mudar, a decisão está na mão de cada brasileiro e brasileira. Você tem que pegar seu título de eleitor e fazer a escolha certa. Porque se você não escolher certo, você vai ter problemas para frente. Quero mandar aqui um abraço para meu amigo Diego Vasconcelos, certo? Lá na cidade de Ubajara, no Planalto da Ibiapaba. Meus amigos, é aquela história. Vamos mudar o perfil da política brasileira, porque o Brasil tem que mudar e avançar, porque a classe política, os 3 poderes, eles estão em atrito. Nós não conseguimos entender, porque é difícil a dinâmica da política brasileira, porque existe uma insegurança jurídica, existe uma insegurança para você andar nas ruas da sua cidade, a violência aumentando, roubo aumentando, as facções aumentando, quer dizer, o desemprego aumentando, as empresas fechando, certo? A fome aumentando. É muita gente no Nordeste brasileiro que está tendo dificuldade, não está tendo uma alimentação, não tem uma ajuda, e o governo é gastando, é viajando, mentindo, prometendo, porque você tem que ver o seguinte: os 14 anos do governo passado foram 8 anos de Lula e 6 de Dilma Rousseff, somando dá 14 anos. O Brasil parou, o Brasil atrasou os 14 anos do governo do PT. É só você verificar o que aconteceu no passado: mensalão, petrolão, desvio de verbas públicas, certo? A nível municipal, estadual. O governo de Lula e Dilma Rousseff usaram a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o BNDES, liberando recursos para banqueiros, grandes empresários, certo? Fazerem obras no exterior. E o Brasil ficando para trás, o Brasil atrasou em 14 anos, certo? Na era do PT, e agora Lula está voltando, certo? Já assumiu em 2023, nós estamos em 2024, 21 de abril, dia do Tiradentes, certo? Hoje feriado nacional. Mas o que foi feito no governo Lula? Nada. É só conversa, só mentira, ele viajando, ele perseguindo a classe política. Existe um medo, uma insegurança em todos os sentidos. É tanto que o mundo lá fora está sabendo o que aconteceu no passado. Os empresários estrangeiros pensam 2 vezes antes de investir no Brasil, porque no Brasil as coisas mudam de manhã, de tarde, de noite. Meus amigos, é uma insegurança geral no Brasil. O Brasil, desde que foi descoberto até agora, nós não conseguimos entender por que o Brasil está passando por esse momento. É difícil, nós não vamos nem procurar, porque não tem uma explicação. Os 3 poderes, eles estão em atrito, a preocupação deles é continuar no poder. A nossa Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada em 1988, ela continua paralisada, e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que a atribuição
deles é o guardião da Constituição Federal Brasileira e esclarecer a nível municipal, estadual, as dúvidas dos políticos e da população brasileira. Mas eles estão fazendo leis, alterando as leis, mandando prender, mandando soltar, quer dizer, está fazendo a atribuição do legislativo, certo? Municipal, estadual e federal. Porque nós temos três poderes: o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário é quem determina o que tem que acontecer no Brasil. E os nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, eles estão trabalhando com medo. É um medo em todo o Brasil, certo? Porque nós não sabemos, certo, como nós devemos se comportar. Porque existe uma perseguição, uma ditadura, e Rui Barbosa já disse no passado que a maior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque nós não temos a quem recorrer. E os últimos acontecimentos que toda a população brasileira testemunha, certo? O mundo está sabendo o que aconteceu através das redes sociais, daquele Elon Musk, que é o dono do aplicativo X, é a polêmica nos Estados Unidos, esse sacudiu, certo, o Brasil, muitas perguntas sem resposta, e o Brasil está aí, está no mundo todo mundo está sabendo o que aconteceu, o que está para acontecer. Quer dizer, são perguntas que não têm resposta. E o Brasil é o prejudicado da população brasileira, porque eles estão querendo, certo, que a população brasileira não tenha acesso às redes sociais. Meus amigos, a liberdade e a vida é um direito de qualquer cidadão, porque Deus criou o homem e a mulher. Tudo que existe no mundo foi criação de Deus. Então nós temos o direito da vida e a liberdade. Agora, os nossos parlamentares, os nossos três poderes, eles estão querendo mudar os nossos costumes e o que vem acontecendo no Brasil. É difícil a situação no Brasil. Nós não sabemos o amanhã. Agora, uma coisa é certa: a fome continua aumentando no Brasil, a violência, a saúde sucateada, a educação. São várias interrogações que a classe política brasileira, os três poderes, não responde para a população brasileira. E nós vamos recorrer a quem? Agora, o mundo está sabendo o que está acontecendo, o que aconteceu na vida pública e política do nosso país. Quer dizer, está tudo sendo esclarecido, nós não sabemos que rumo vai chegar. São várias perguntas, são vários aplicativos, várias pessoas que estão aí, certo? Usando as redes sociais, querendo um esclarecimento, e a imprensa marronzeira brasileira trabalha para os governantes atuais. É o que eu digo. Lula quer manipular, quer introduzir o comunismo no Brasil. Se vai conseguir, eu não sei. Agora, nós não sabemos o dia de amanhã. Meus amigos, está difícil. Está difícil. Eu estive ausente, eu estava tratando de assuntos de saúde. Mas a vida continua. Por isso que eu digo, hoje, 21 de abril, dia do Tiradentes, é um feriado nacional. Vamos fazer uma reflexão, vamos pensar no Brasil, vamos pensar nessa eleição que vai acontecer no corrente ano para vereadores e prefeitos, porque o Brasil tem que mudar. E como é que fazer essa mudança? Vamos escolher os melhores pré-candidatos a vereadores e prefeitos. Vamos fazer uma varredura da classe política atual, porque há mais de 40 anos que esses políticos vêm sendo reeleitos, aumentando seu patrimônio, ficando mais rico, e a população brasileira cada dia mais pobre, passando fome, passando dificuldades. O Brasil está em
nós não temos a quem recorrer. Só Deus é que pode salvar a população brasileira. Porque se eu for enumerar o que está acontecendo no Brasil, meus amigos, é difícil, porque toda a população brasileira é testemunha. É só você entrar nas redes sociais, você vai ter um esclarecimento do que está acontecendo, dessa briga dos três poderes. São os nossos políticos, eles querem poder, dinheiro, 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 poder, poder, e a população brasileira e as empresas em dificuldades, a fome aumentando, a insegurança, as facções aumentando, ninguém tem mais sossego, certo? A gente sai de casa, não sabe se volta, é a violência em todo o território brasileiro, e o Nordeste brasileiro é a região mais violenta do país. Está difícil. E o MST invadiram fazendas, e cadê nossas autoridades? Todos calados. Cadê as Forças Armadas? Cadê a Polícia Federal? Porque essas instituições é para dar garantia para a população brasileira. Porque nós, brasileiros, pagadores de impostos, é que pagamos nossos impostos como pessoas físicas, e as pessoas jurídicas é que mantêm os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós pagamos uma carga tributária altíssima, e o que nós temos de retorno é praticamente insignificante. É a população brasileira vivendo em dificuldade, e nós não sabemos o que vai acontecer com a família brasileira e com o nosso futuro. Está difícil. É tanto, meus amigos, que eu passei por um momento muito difícil, continuo passando, de problemas de saúde. Eu estou até sem harmonia para fazer um programa como deveria ser. Mas eu quero a compreensão dos meus ouvintes, do Brasil e do mundo, porque tudo na vida tem um sentido. Quando a gente está com problema de saúde, a gente não tem harmonia para fazer um programa como deveria fazer. Mas graças a Deus eu estou aqui esclarecendo aos meus ouvintes, porque a situação do Brasil é uma situação muito complicada e nós não sabemos o nosso futuro. Está difícil, é uma carga tributária altíssima, é muitas empresas fechando, o desemprego aumentando, a fome aumentando, a insegurança aumentando, certo? O que está acontecendo de bom no Nordeste brasileiro é que está chovendo, é muita água, porque a água traz problemas, mas também traz benefício para o agricultor que está plantando, certo? E produzindo para ele e seus familiares, porque a agricultura é de grande importância para o Brasil. Então, meus amigos, hoje, domingo, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional, vamos pensar no Brasil, vamos pensar na nossa soberania, vamos pensar na população brasileira, vamos fazer de tudo para acabar com a fome, com a miséria que está predominando no Brasil. É muita gente passando fome, muita gente perdendo seus empregos, empresa fechando, e o governo municipal, estadual e federal, eles não têm nenhuma preocupação para ajudar a classe empresarial e os profissionais liberais desse país. Infelizmente, o Brasil está passando por um momento de grande dificuldade, e eu não sei quem vai nos socorrer, porque a classe política, eles estão em atrito, só pensando no poder, no dinheiro, e a população brasileira ficando cada dia mais pobre, e a fome aumentando. Você vê nas ruas de Fortaleza, em todo o interlante cearense, a dificuldade, o semblante do brasileiro, do nordestino, certo? Que está enfrentando essa dificuldade que o Brasil está passando. Eu nunca vi na história do Brasil, desde 1964 até hoje, é a pior crise que o Brasil está passando. Meus amigos, foi o desgoverno de 14 anos do PT, Lula, Dilma Rousseff, que afundaram o Brasil em 14 anos. Lula retornou e está aí. Começou a governar em 2023
realidade, nós não podemos esconder a realidade. Está difícil para todos os brasileiros, certo? Enfrentar essas dificuldades. Mas, meus amigos, nós temos que rezar muito, ter fé em Deus e procurar na eleição do corrente ano futuro. Vamos eleger novos vereadores, novos prefeitos. Vamos acabar com a reeleição. A reeleição é prejudicial a todos nós. Nós temos que renovar todos os vereadores e prefeitos. Vamos acabar com a reeleição no nosso país. O mais que a gente puder. Quando for agora a eleição, vamos renovar todos os vereadores e prefeitos. Quando chegar em 2026, vamos renovar deputados federais, senadores e o presidente da República. Nada de reeleição. Quer dizer, o futuro do Brasil está na mão de cada brasileiro e de cada eleitor. Vamos pensar no Brasil. Então, meus amigos, eu quero a compreensão de todos. Eu estive ausente porque eu estava com problema de saúde, ainda continuo, estou me restabelecendo, mas estou fazendo este programa para atender e esclarecer aos meus ouvintes do Brasil e do mundo. Então, eu quero mandar um abraço a todos os meus ouvintes, que eu não vou mencionar, que são várias pessoas. Por isso, quero mandar um abraço para a Serra da Ibiapaba, meu amigo Diego Vasconcelos e todos os meus ouvintes do Brasil e do mundo. Meus amigos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o